Graça e paz vos sejam multiplicadas. Vamos, nesta oportunidade, estar estudando a lição de número 8. Comprometidos com a palavra de Deus. Então nós vamos observar a importância da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, na nossa vida. Cada um de nós temos um compromisso com a palavra de Deus. O texto áureo está em Lucas capítulo 11, versículo 28. Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a guardam, ou seja, obedecem a palavra de Deus. Não apenas ouvem, escutem, mas também observam a palavra de Deus, obedecem a palavra de Deus. A verdade prática diz o seguinte: a autoridade divina da Bíblia deriva de sua origem em Deus. É por isso que ela tem autoridade, porque ela provém de Deus. E isso por si só encerra a suprema autoridade das Escrituras como plena e total garantia de infalibilidade. Ou seja, a Bíblia ela é infalível naquilo que ela afirma. Ela é inerrante e também é de origem divina. Nós vamos para a leitura bíblica em classe, que está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14 a 19, e também segunda Epístola Universal de Pedro, capítulo 2, aliás, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Passemos a ler. 2 Timóteo, capítulo 2. Traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam, a não ser e são para perversão dos ouvintes. Versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses roerá como gangrena, ou como câncer, entre os quais são Himeneu e Fileto. Agora, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Aliás, versículo 18 ainda. Os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita. Perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Agora, 2 Pedro 1, 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados
ou movidos pelo Espírito Santo. Amém. Então aqui está a base da nossa lição de hoje. O comentário diz: nós somos apegados à palavra e buscamos a orientação do Espírito Santo para nos ajudar na interpretação. Então a Bíblia, ela necessita de interpretação para que ela possa ser compreendida. Então é necessário interpretação, levando em conta o contexto histórico, levando também em conta as regras gramaticais e também o contexto literário para compreender melhor o texto sagrado. Então, a Bíblia deve ser lida, deve ser estudada, deve ser examinada com cuidado para que possamos compreender a santa e gloriosa palavra de Deus. Então observa que as Escrituras, elas têm autoridade, ela é infalível e inerrante. Número 1, a autoridade da Bíblia. A autoridade da Bíblia tem a ver com a origem da Bíblia, porque ela ela procede de Deus, por isso ela tem autoridade, porque é a palavra do Deus vivo. Nós herdamos dos reformadores do século XVI o conhecido sola scriptura, que significa somente a Escritura. E esse é apenas um dos 5 pilares da Reforma Protestante. Nós temos sola scriptura, temos também a sola gratia, que é somente a graça, tem a sola fide, somente a fé, solo Cristo, somente o Cristo Jesus, e por fim, sola Escritura, que nós estamos vendo. Cada um dos 5 sola representa a chave de cada doutrina central dos reformadores, como por exemplo, Lutero, Zwinglio, Calvino, entre outros. O brado de sola escritura significa que a Bíblia, ela é a única regra de fé e prática para a vida cristã. E é por meio dela que podemos conhecer a Deus e entender a sua vontade. Então, nós, através da Bíblia, nós entendemos a vontade de Deus, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Então o apóstolo Paulo, ele escreve para Timóteo, falando que toda a Escritura é inspirada por Deus, e que Timóteo, ele conhecia as Escrituras sagradas desde a sua meninice, porque a sua avó, Loide, e também a sua mãe, Eunice, ensinava Timóteo a palavra de Deus quando ele era ainda criança. Os católicos romanos têm a Bíblia e a tradição. Além da Bíblia, os católicos romanos têm a tradição. Os testemunhas de Jeová têm a tradução do Novo Mundo e mais a revista A Sentinela. Os mormons têm a Bíblia e mais o livro de Mórmon, outras publicações,
como fonte de autoridade espiritual. Então, a Bíblia não é para eles a única regra de fé, mas apenas uma autoridade ao lado de outra autoridade. Tem a Bíblia e a tradição, os católicos. E nós também corremos o risco de também abandonarmos a Bíblia e assim não ter ela como regra única através de alguns escritos. Número 2, nossos fundamentos. Os pentecostais ainda são vistos por alguns não pentecostais e cessacionistas. O que é cessacionistas? São os teólogos, os intérpretes da Bíblia que afirmam que a autoridade da Bíblia ela já cessou, que os dons do Espírito Santo não acontecem mais hoje em dia. Terminou junto com a era apostólica. Assim que os apóstolos morreram, então cessou o dom espiritual. Mas nós acreditamos na atualidade dos dons espirituais. Não somente na era apostólica, no primeiro século depois de Cristo, mas também até hoje, o dom do Espírito Santo, a palavra de Deus, não cessaram, mas continuam valendo. Por isso, nós temos a Bíblia como regra de fé e prática, que ela continua valendo. Tem um outro ponto aqui que mostra que com um movimento que baseia suas crenças e práticas nas emoções. Então, os cessacionistas dizem que a nossa crença ela se baseia nas emoções e ensina a crença no cano aberto. O que é o cano aberto? O cano é a totalidade dos livros da Bíblia, que formam a Bíblia Sagrada, são escritos canônicos. Mas, para eles, o cano, essa coleção de livros, que significa cano, significa regra de fé, eles continuam aberto para os cessacionistas, ou seja, a Bíblia ela é insuficiente, ela está aberta a mais interpretações, a acréscimos, que pode ainda hoje acrescentar algum livro ao cano aberto. Nós cremos no cano já concluído, o cano fechado. São interpretações equivocadas. A revelação a nosso respeito. Nós cremos que a revelação canônica se encerrou com os apóstolos no Novo Testamento. 1 Coríntios 15, 8, Paulo disse: e por último se revelou a mim, o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Então Jesus apareceu por último ao apóstolo Paulo. Então ele escreveu debaixo da revelação divina, ele escreveu debaixo da autoridade divina. A nossa fonte de autoridade é unicamente, somente a Bíblia, conforme a declaração de fé das Assembleias de Deus. Essa declaração de fé não está acima da Escritura, mas abaixo da Escritura, que a Bíblia
é a nossa única regra de fé e prática, que é a ortodoxia, que é a doutrina correta, e também a ortopraxia, que é a prática correta das Escrituras. Não necessitamos de uma nova revelação extraordinária ou pretensamente canônica. Então está aí, 2 Pedro 1, 19 e 21, que nós lemos na leitura bíblica em classe. Terceiro, não somos deístas. O que é o deísmo? O deísmo não nega a existência de Deus. Eles afirmam, eles acreditam que Deus existe, porém, Deus não se intervém. Deus hoje, ele não intervém nos negócios da nossa vida. Ou seja, é como um relojoeiro, né, que dá corda no relógio e o relógio então vai funcionar por si só. Então acham que Deus criou o mundo e o abandonou, entregou o mundo à sua própria sorte e não intervém mais nos negócios do mundo. Então, Paulo disse que Deus não está longe de cada um de nós. O apóstolo Paulo afirma que Deus, ele não está longe de nós. Ele está perto de nós, como diz Atos 17, 27. Não está longe de cada um de nós. Pelo contrário, ele está perto de cada um de nós. Ele está interessado no ser humano. Hebreus 11, 6. Porque todo aquele que se aproxima de Deus, ele crê que Deus existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Deus recompensa aqueles que o buscam. Então, o fechamento do cânon sagrado não significa que Deus abandonou suas criaturas e o seu povo. Nós cremos que Deus continua a se comunicar com o seu povo por meio dos dons espirituais. Sonhos, né? Ele vai mostrar aqui, ó. Entretanto, essa revelação não se reveste de autoridade canônica para a igreja. Deus se comunica conosco pela leitura da palavra. Então, pela leitura da palavra de Deus, Deus fala conosco. Também pelos dons espirituais, os dons do Espírito Santo. Sonhos. Deus fala através de sonhos, de visões e até mesmo por coisas simples do dia a dia. Atos 2. Então nós vemos aí que Deus, ele é dinâmico e ele continua falando através da sua palavra, através da revelação dos sonhos, de visões, conforme diz a palavra de Deus. A síntese do tópico 1. Somos um povo que cremos na autoridade da Bíblia para nossa fé e prática, tanto aquilo que cremos como aquilo que praticamos. Segundo tópico geral, zelo pela doutrina. Então nós temos zelo, cuidado pela doutrina. O zelo pela doutrina tem ligações com a apologética cristã. O que é apologética? É a defesa da fé cristã. Então, no cristianismo, desde muito cedo, ele contou com a presença de apologistas ou apologetas que defendiam a fé cristã. Por exemplo, Jerônimo, Crisóstomo,
o próprio Agostinho, Santo Agostinho, eles foram apologistas da igreja, eles defendiam a doutrina, escrevendo e assim preservando, zelando pela sã doutrina, desde muito cedo. Na história, a igreja percebeu que a Bíblia precisa ser interpretada para que os crentes conheçam melhor o pensamento bíblico e a doutrina da igreja. Os credos e as confissões de fé são documentos produzidos pelas igrejas com esse propósito. Então a igreja, ela se reunia para defender a sã doutrina. Então eles faziam o que é chamado de defesa da fé, ou apologética cristã. Defesa da fé cristã. Ensino ou instrução. Que a palavra doutrina, ela vem do latim doctrina, que significa ensino e instrução. Significa ensino e instrução. Mas o termo apresenta vários níveis de significado de acordo com o seu contexto. A Bíblia fala: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Aqueles que criam em Deus foram batizados e perseveravam na doutrina dos apóstolos. A Bíblia de Jerusalém diz que eles se mostravam assíduos ao ensinamento dos apóstolos. Perseverar aqui significa permanecer, frequentar, ser assíduo ao ensinamento doutrinário, ao ensinamento, ao ensino e à instrução apostólicos. Depois nós vemos segundo tópico, subtópico, o conteúdo da fé. O conteúdo da fé. A palavra doutrina se aplica também a um corpo básico e coerente do ensino cristão, como os credos. Por exemplo, tem o credo apostólico, o credo de Niceia, o credo de Constantinopla. Foram reuniões ecumênicas da igreja. Aconteceram são 7 credos, chamados de credos universais, que era defendido por toda a igreja naquela época. Isto fala sobre o conteúdo da fé. A fonte do conteúdo doutrinário é a própria palavra de Deus, auxiliada pela experiência cristã e com a ajuda do intelecto, com a ajuda da nossa mente. Paulo escreveu: tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo isso preservará tanto você, Timóteo, quanto aqueles que o ouvem. Então nós vamos aqui observar que Paulo diz para Timóteo: traze estas coisas à memória. Ele está se referindo à sã doutrina, contrapondo os falatórios profanos. Por um lado você tem a sã doutrina, e por outro lado tem os falatórios profanos, as heresias, né? Os credos e as confissões de fé são 2 tipos distintos de documentos eclesiásticos, mas com o mesmo propósito: interpretar as Escrituras para sintetizar o ensino da igreja. Os credos são genéricos e as confissões de fé são mais
elaboradas e específicas. Terceiro, a nossa confissão de fé e a Bíblia. A nossa confissão de fé e a Bíblia. A nossa confissão de fé, ela se baseia nas Escrituras Sagradas. Como diz aqui, esse documento ele é submetido às Escrituras e estão em conformidade com elas. A nossa declaração de fé, ela não substitui a Bíblia. Observa isso, ela está subordinada às Escrituras. A nossa declaração de fé ocupa extraordinária importância na vida da igreja como sumário doutrinário da Bíblia e ajuda na sua compreensão, além de servir como proteção contra as falsas doutrinas. Entretanto, a palavra final é a Bíblia. A declaração de fé expressa a doutrina oficial da igreja. Há no Novo Testamento embriões de credos e confissões de fé. Então nós já vimos no Novo Testamento essas declarações ou confissões de fé. Mateus 16, por exemplo, Pedro diz para Jesus: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Filipenses capítulo 2, versículo 8 a 11, que fala a respeito de Jesus, que se tornou homem, se tornou servo e foi obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente ou sobremaneira, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e embaixo na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Muito bem. Vamos para a terceira parte da revista, da lição. Cuidado quanto aos modismos. Temos que ter cuidado quanto aos modismos. Modismo é aquilo que está na moda, né? Modismo, essa palavra traz a ideia do que está na moda. E isso se aplica também ao campo teológico. São ventos de doutrinas, como Paulo diz em Efésios 4,14. Ventos de doutrinas que trazem, na verdade, falsas doutrinas e falso ensino, que tem caráter efêmero, passageiro, que para nada aproveitam. Em outras palavras, são inúteis e inaproveitáveis. Quem não se lembra do dente de ouro? Está lembrado? Dente de ouro, do dom da unção, cai, onde o pregador lança o seu paletó e as pessoas caem no chão. Sopro, assoprar no microfone, o sopro divino, o sopro santo. Quem não se lembra do G12, o grupo de 12, também a febre dos anjos e de outras aberrações doutrinárias? Observa que isso tudo já passou e juntamente com os seus promotores e expoentes. Número 2. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Paulo diz para Timóteo: Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado diante de Deus. O que ele é aprovado? Ele vai explicar: como obreiro que não tem de que se envergonhar. Então, é se apresentar diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem
de que se envergonhar. Então a palavra obreiro é aplicada aos cristãos, aos apóstolos, aos servos de Deus. Também é chamado de ceifeiros, os ceifeiros da seara santa, da seara de Deus. Poucos, rogai, pois, ao Senhor da seara, porque a seara é grande, mas os trabalhadores, os obreiros, os ceifeiros são poucos. Então o termo obreiro, tanto no grego quanto no português, vem de obra, trabalho, e tem significado amplo no Novo Testamento. No sentido literal, refere-se ao trabalhador do campo, aquele que trabalha, que faz a obra de Deus, obreiro de Deus, homem de Deus e servo de Deus, que maneja bem a palavra da verdade. Todo pastor, pregador, obreiro, precisa manejar corretamente a palavra da verdade. Ortotomel, que significa manejar bem, ou cortar reto, no sentido de não se desviar da sã doutrina, da doutrina apostólica cristã. Quarta parte, que maneja bem a palavra da verdade. Então nós observamos que o obreiro precisa escutar, estudar, examinar a palavra de Deus para que ele possa interpretar corretamente as Escrituras. Em Tito capítulo 1, versículo 9, Paulo fala para Tito exortar e também convencer os contradizentes. Exortar é encorajar e também convencer os maldizentes. Assim nós aproximamos agora da conclusão. Síntese do tópico terceiro: devemos combater aos modismos. Devemos, defendendo a nossa fé das seitas e heresias, refutando os erros contra os ensinos bíblicos e persuadindo os contradizentes para que se convertam ao Evangelho. Amém. Então, manejar a palavra de Deus com perícia, exortar e convencer os contradizentes. A conclusão: nós temos compromisso com a palavra de Deus. Todo cristão autêntico, pentecostal, tem a Bíblia como revelação de Deus, escrita para a humanidade. Diante disso, fica claro que nenhuma outra literatura exerce autoridade sobre a nossa vida, mas única e exclusivamente através da Bíblia, a inerrante, infalível e insubstituível palavra de Deus. Isso fala da suficiência das Escrituras. Ela é completa, ela é suficiente. Assim, que Deus nos ajude, nos abençoe, para que possamos manter firme o nosso compromisso com a palavra de Deus, lendo, estudando e, acima de tudo, praticando a palavra de Deus, guardando a palavra de Deus em nossos corações. Amém e amém.